Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, como vocês sabem, nós terminamos o nosso livro 2 de Geografia e agora nós vamos revisar o conteúdo, um pouquinho de cada, tá? Todos os conteúdos, mais um pouco de cada, para a gente relembrar, né, o que foi dado, né, estudar, até porque vocês sabem que está chegando as nossas provas bimestrais, não é isso? Então, vocês têm que estar preparados para fazer as provas bimestrais. Lógico que vocês já com certeza estudaram, estão estudando em casa, né, com a ajuda do papai, da mamãe, da vovó, do vovô, dos irmãos, né? E vocês, além de assistir a aula, né, a videoaula, vocês também irão estudar pelo livro, pelos apontamentos, certo? Então, revisar, vão ler o conteúdo, tá bom? E vamos iniciar, né, como o ser humano transforma a paisagem. Por que a tia chegou? Por que a tia está com capacete? Porque eu estou, né, homenageando, tá? Homenageando os construtores civis, né? Os operários civis, certo? Então, como vocês estão vendo aí, tem fiscal de obra, tem, né, o pedreiro, tem o engenheiro, tem o arquiteto. Então, todos eles vão com capacete. Fora o capacete, tem macacão, né? Tem outros elementos para a segurança, né, das pessoas que trabalham nesse ramo, né? Então, eles vão de capacete, eles vão de bota, eles vão de luva, eles vão com óculos apropriado, né? Tem óculos com lente apropriada, né? Para esse tipo de serviço, né? De trabalho. Eles vão com cinto de segurança, então tem toda uma estrutura, né, para os operários se sentirem seguros na hora de subir em andaimes e outras partes, dependendo da altura do edifício, ou da casa, ou da construção, tá? Então, nós vamos dar continuidade, passando o slide. Olha só, nós vamos agora falar um pouquinho como é que a paisagem, né, para a gente observar o que acontece na paisagem, né? Então, a paisagem que nós observamos. Então, vocês sabem que a paisagem, né, ela nos cerca de características, né? Diversas características. Então, a gente pode perceber que tem o relevo. Nisso aí a gente vê que tem, né, planos altos, né, inclinados, né, morros altos, né, baixos, né? Então, quando você percebe isso, né, percebe-se também que tem os leitos do rios, as encostas, né, e outros elementos, tá? Então, a gente percebe isso no dia a dia. Muita gente não percebe, não observa, mas se você for perceber, né, você vai notar tudo isso que a tia acabou de falar, tá? No ambiente, na paisagem, tá bom? Então, vamos aqui. Agora, nós vamos falar sobre o que acontece no relevo, né, com a modificação. E quais essas modificações? Causada por quem? Pela sociedade, né? Pelas máquinas que eles usam. Não é? Algumas partes do relevo artificial, elas podem ser artificiais ou construídas, né, dependendo da ação do homem. Então, como você pode perceber aí, né, o relevo, ele recebe edificações, ruas, parques, praças. Então, vocês estão vendo aí uma cratera, né? Essa cratera, ela é uma imagem existente em todas as partes do mundo, que são exemplo claro da ação do homem na paisagem. Porque ele modifica mesmo, né? E às vezes chega até prejudicar o ambiente, né? Ter consequências, né, negativas, não é isso? Vamos lá. Então, nos dias de hoje, continuando, a gente sabe que o ser humano é o agente maior de transformadores, né? Ele é o agente transformador, tem maioria, né,
das paisagens que existem é transformação do homem, é feito pelo homem. Essa mudança ela é provocada pelo homem. Não, a gente fala homem, mas é a sociedade do ser humano, seres humanos em si. Então, é a sociedade, né? Construções, como a gente já acabou de explicar. Olha só, aqui nós vamos ver as consequências, né, desse ambiente conforme ele vá transformado, né, sendo transformado pelo ser humano, tá? Pela a população, pela sociedade em si, né? Então, grande transformação é a consequência maior, pessoal, é ao que? O problema ambiental, né? Então, a sociedade em si tem pessoas que, se vocês já perceberam, tem gente que luta, né, tem ONGs, né, que vão em manifestações, tudo por conta do verde, por conta de não maltratar o ambiente, não desmatar o ambiente, não é? Então, é que cabe aqui esse trecho para que vocês entendam melhor, né? Porque quando ocorre isso, ocorre também um aumento de que da vegetação ser o quê? Desmatada, né? Então, o desmatamento ele deixa o solo desprotegido e com isso as chuvas vêm, né? E leva ao solo e causa as erosões, tá? No caso, como nós estamos vendo aqui, olha o que aconteceu com esse rio, né? Então, a perda do solo faz com que aconteça, né, os processos erosivos que eu falei, né, causa impacto na água, né? O solo carrega a água da chuva, né? Aliás, a chuva carrega o solo e se acumula nos leitos dos rios e assim reduz a profundidade dos rios. Aí acontece o que? O assorreamento, que é o solo, né, entra na parte do navio, o navio não tem como escoar, ele não tem o seu fluxo normal, não é? Natural, não é isso? E aí o que acontece? Né? Até porque as matas ciliares, são essas matas aqui, pessoal, ó, elas protegem também o rio, mas dependendo da quantidade de chuva e do solo, acontece isso, tá? Vamos lá. Olha, outros grandes problemas que acontecem, gente, é as enchentes, né? Por quê? Porque não há pavimentação, né? Então, como tem aqui nesse trecho, né, outros grandes problemas ambientais enfrentados pelas cidades são as enchentes. E grande parte dela está ligada à pavimentação, que a gente acabou de explicar, né? E aí acontece o quê? É o excessivo de quê? Do solo, né? Aí acontece isso aí, né? Quando você pode observar, quando não tem enche, né? Acontece o que? Enchentes, né? E acontece também, que eu já falei com vocês, já falei até nas aulas, que são o que? O lixo, né? Os bueiros entupidos de lixo, não tem como a água da chuva escoar e fica assim, essa enchente, né? Então, quando cobrimos o solo com algum tipo de pavimentação, impedindo que a água siga o seu caminho natural, né? Aí acontece isso aí, também por conta dos lixos que ficam no bueiro também, né? As pessoas jogam e ficam juntando e acontece isso aí também. Olha só, gente, a gente fala que as pessoas que, quando a gente tem nossa casa, né, nosso jardim, é bom manter gramados, porque aí não fica aquele alagamento, né, a mata, né, ou no caso o jardim, as plantas, ou até mesmo no quintal que tem gramado, né, ele acumula água lá, né? A água fica lá, ele faz aquela enxugada, vamos dizer assim, entendeu? Não tem aquela enchente como tem aqui, ó. Então, nesse caso aqui, nós temos uma cidade permeável e aqui a cidade impermeável. Olha só a diferença, ó. A água, ela tá, né, ó, escoando, né? Ela tá descendo, aqui ela tá parada, tá na enchente, né? Olha a diferença, tá? Agora nós vamos falar sobre pecuária, né? E vamos falar também de agricultura. Então, nesse caso aqui, mostra que a água, né, e o solo, aqui nesse caso,
ele tem que estar apropriado para receber o gado, né? Então, é muito importante, né, quando tem esse planejamento, né, pode causar danos. Olha só, atividades como a pecuária, que envolve a criação de animais, quando praticadas sem o devido planejamento, podem causar danos ao solo devido ao pisoteio, quer dizer, o gado está pisando, do gado, que é pesado e se movimenta bastante. Então, por isso que eu falei, tem que ter planejamento, né? Aqui, olha só, né? Nos solos danificados pelo pisoteio dos animais, as plantas não conseguem crescer, né? Além disso, muitas áreas agrícolas utilizam máquinas também danificam o solo. Para produzir cada vez mais em grande quantidade, as máquinas se tornam essenciais e aí prejudica o solo, né, pessoal? É isso? Agora vamos, deixa eu te passar. Olha, agora nós vamos ver outro tipo de transformação, só que esse outro tipo de transformação, ele não agrava tanto o solo, ele não prejudica tanto o solo, tá? Olha só, ainda sobre o espaço agrícola, né, o agro, podemos citar uma transformação que os agricultores precisam fazer para poder plantar. Então, esse aqui é o nome chamado terraços, tá, gente? Então, algumas pessoas, eles encontram uma maneira de plantar nas montanhas, né, sem causar grandes problemas para a natureza, como tem aí. Olha só como é lindo, né? Ficam bem organizadinho, né? Não maltrata o ambiente, não prejudica o ambiente, não destrói o solo. Olha só, tá vendo? Agora nós vamos dizer que todas as alterações que né, promovem no ambiente são o quê? Do homem. Só que tem negativos e tem positivos, não é? Nem sempre negativos, tá bom, pessoal? Aqui é falando sobre os consumos, né? O que a gente consome. Né? Às vezes você compra tanta coisa e não precisa. Você compra, né, algumas coisas para sua casa ou para você mesmo e deixa lá, né, encostado, não consome, não usa, e aí vai juntando. Então é um aumento, né, do consumo de bens, né, que chamam, né? E esses produtos eles geram problemas por quê? Ambientais por quê? Porque vai acumulando. E aí você vai jogando em algum lugar. E quando vê, você vai jogar no lixo e nem é apropriado para você jogar aquele bem ou aquele eletrodoméstico, aquele lixo, vamos dizer assim, no lixo. Então tem que ser um lugar apropriado. Isso aí prejudica, né, a natureza com certeza, tá, gente? Olha só, então nós vamos falar, que a tia acabou de falar, é claro que precisamos consumir e é necessário, né? Claro, né, a gente precisa consumir o que? Alimento, roupas, abrigo, né? Tudo isso requer o quê? Organização. Aí ele fala aqui, ó, além disso, vivemos em um sistema econômico no qual o consumo é importante para a geração de trabalho e renda, né? Sabemos disso. Só que a gente tem que pensar, será que eu vou usar isso? Será que eu quero isso? Será que é necessário isso? Será que eu estou precisando disso? Não é? Isso é pergunta de saber. Olha só, para se organizar, para ver isso aí, esse problema ambiental, tá, gente? Aí, como eu estava falando, né, com o acúmulo de coisas que nós não usamos, o que acontece, né? Às vezes quebra um computador, ou quebra um telefone, ou um ventilador, ou um liquidificador, ou o próprio mesmo esses aparelhos aí que tem do computador, que é CPU, né, que chama, né? Eu acho que é alguma coisa assim. Então, gente, vai acumulando, vai guardando. Olha só o que acontece. Né? Muitas coisas você não precisa usar. Fica dentro de gaveta, fica dentro de armário, fica acumulando. Olha o tanto de lixo. Né? E essas coisas, eles têm produtos químicos, né? E aí o que acontece? Olha só, quando você vai jogar, né, no lixo ou em certo lugar, vai para onde? Olha só, vai para perto de
dos rios e tudo. Eu sei que aí é o local de lixão, né, do lixo que está indo no lixo, né, sólidos, né? No caso, aí muitas vezes esses lixos aí não é apropriada para estar aí, né? Porque tem a coleta seletiva, vocês sabem disso, né? A gente já explicou. Então, quando você joga esse tipo de lixo, né, no solo, você contamina o solo, contamina a água, contamina, né, a área, tá? Também porque junta e chega a ficar até com mau cheiro e polui também o ar, não é isso? Olha só, aqui nós estamos continuando falando sobre o lixo, né? Que ele fica em terrenos baldios ou jogado em alguns córregos, né? Perto dos rios, aí vai acumulando, aí vai o quê? Entope as galerias de água, como a gente já falou, que é as águas pluviais, né? Aí fica o quê? Reduz a capacidade, fica, né? Não tem escoamento, a água fica parada e acontecem as enchentes, né? Olha só, a solução que poderíamos fazer, sabe qual é? Todo mundo fizesse a coleta seletiva, separar, olha só, os orgânicos, né, que são as comidas, aí nós temos aí papéis, né, no caso, e plástico, então tá tudo separadinho aí, tá? Então a solução viável já foi implantada em alguns municípios brasileiros, tá? Trata-se da coleta seletiva de lixo, na qual os resíduos consomem tanto secos, né, e são separados dos resíduos orgânicos ou úmidos, né, ou unidos, né. Úmido, quando fica úmido, não fica a comida toda junta, né, misturado a parte orgânica, aí fica mistura com papel, com plástico, né, e faz aquela misturada toda. Então, você separando, não tem nenhum com uma coleta seletiva, não é? Então, essa ação facilita o processo de reciclagem do material coletado, uma vez que pode ser reciclado, não é encontrado com restos de alimentos, pessoal, né? Olha só, quando eu falei dos lixos eletrônicos, né? Dos lixos que a gente guarda na gaveta, no armário, que nem usamos mais, com defeito, né? Então, o que é que acontece? Olha só, um exemplo de chamado lixo eletrônico, formado por equipamentos eletrônicos defeituosos, né? Ou que se tornaram obsoletos. Esse tipo de lixo contém diversos produtos tóxicos, foi o que eu expliquei há pouco, né, gente? Ao ambiente, mas também diversos materiais que podem ser reutilizados. Olha só, a interpretação que a gente vai falar agora é cartográfica dos problemas ambientais. Vocês sabem que tem diversos meios que tem para poder facilitar a observar, né, as áreas verdes, não é? Então, aqui nessa página, ele fala da fiscalização, o que foi possível fazer. Então, o tipo de fiscalização que eu vou falar com vocês agora é sobre, né, os satélites. Os satélites, eles ficam, né, rondando, eles ficam no espaço, não é? Orbitando no nosso planeta, e aí fica tirando as fotos, principalmente, né? E tem muito sucesso, está tendo muito sucesso na parte da região coberta pela floresta amazônica, né? Então, está sendo monitorado por meio das imagens que é obtida pelos satélites artificiais. E os satélites artificiais são muito importantes para observar, né, queimadas, como é que tá, se a floresta tá sendo desmatada, né, por alguns madeireiros, né, ou então garimpeiros. A gente até já explicou também, né, sobre isso. Então, eles que ficam cortando árvores, né, querendo tirar os minerais, né, de onde tem, então prejudicar o ambiente, né? E aí ele monitora tudo o satélite artificial. Aí tem uma imagem dele, não é? Vamos lá.
Gente, e agora nós vamos finalizar. A tia vai finalizar a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá, da nossa aula. Tenha feito uma revisão junto com a tia Cris legal, que dê para estudar mais ainda. E aqui eu deixo nossa mensagem, tá bom? Juntos e conectados, sejam todos bem-vindos. Agradeço a todos que estão estudando, que estão assistindo, que estão, né, conectados com a gente, mesmo distante, tá certo? Então eu vou deixar um beijo e um abraço bem apertado. Fiquem com Deus. Até as próximas aulas. Tchau, tchau.